Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um culto. Esteja louvando a Deus, exaltando o nome do nosso Deus, daí da sua casa. Vamos estar louvando e engrandecendo, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória. Vamos estar orando para estar dando início a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos e te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, ó Pai, o Senhor está sempre conosco, cuidando, ó Pai, e atendendo os nossos desejos, ó Pai. Muito obrigada, Deus, por saber sempre o que nós precisamos, ó Pai. Nós entregamos as nossas vidas na Tua mão, ó Pai. Cuida, ó Pai, nos protege, Senhor. Muito obrigada por tudo. Nos dê um culto, ó Pai, maravilhoso na Tua presença, ó Pai. Que nossa adoração possa estar chegando ao Teu trono de glória. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
Amém. O amor do Senhor não falha, o amor do Senhor não muda. Vamos continuar louvando a esse Deus maravilhoso. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir
tudo pode passar, mas o amor do Senhor jamais passará. Esse amor nunca muda. E Ele está sempre pronto a nos proteger, nos guardar. A palavra de Deus nos diz: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Seguro estamos nos braços daquele que nunca nos deixou, daquele que nunca nos deixará. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Caio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
Graças e paz, queridos. Hoje é um dia muito especial, não só para nós batistas, mas para todo o povo de Deus reunido nessa terra. Hoje nós comemoramos o Dia dos Avós. Pessoas essas que, em sua grande maioria, tiveram ou têm uma grande importância na vida de seus netos, seja através da criação, através do exemplo dado, através de experiências contadas, e quantas experiências não são, de pessoas que viveram em outro tempo que não havia internet, redes sociais, e tantas coisas que hoje os seus netos usufruem com muita peculiaridade e com muita normalidade, coisas essas que os seus avós viram surgir e nem sequer na sua infância tomavam conhecimento de que elas poderiam um dia existir. Esse confronto de gerações gera em nós amadurecimento, gera em nós um sentimento de pertencimento e gera em nós também um desejo de experimentar novas aventuras, porque um dia nós também seremos avós. E sendo nós um dia avós, queremos ser pelo menos parte daquilo que nossos avós foram para nós. Então por isso que nesta noite eu quero parabenizar a todos os avós, todas as avós, por esse dia especial. E pedir a você, neto, neta, que procure o seu avô, procure a sua avó, dê nela um abraço, se assim for possível, e parabenize ela, parabenize ele por esse dia de hoje, para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor os guarde, pois todos nós que experimentamos o prazer de ter um avô e uma avó, podemos dizer o quão importante eles foram para aqueles que já partiram e são na nossa vida. Amém? E hoje, não diferente, nós não poderíamos falar de outra temática que não fosse família. Hoje, em se tratando de ser o dia dos avós, nós separamos um tema muito especial para a nossa reflexão. E o tema hoje vai estar diretamente ligado aos relacionamentos familiares e como eles podem impactar positivamente e negativamente o nosso futuro. Para isso, quero convidá-los a abrir sua Bíblia no menor livro do Antigo Testamento, o livro de Obadias, que apenas um capítulo tem, a partir do versículo 1. Obadias, capítulo 1, a partir do versículo 1. Hoje ressaltaremos a necessidade da comunhão familiar e como isto pode impactar todas as nossas gerações. Obadias, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás tu destruído? Não furtariam o sol que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados bens de Esaú, como foram esquadrinhados seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora de teus limites, e os gozam de sua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento.
Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú sejam cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita a seu irmão Jacó. Cobrir-te-á a vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos te levarão os bens, e estrangeiros lhe entrarão pelas portas e deitarão sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares o que te escapasse, nem te entregado aos que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebeste no seu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte de Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será como fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este, e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou, os de Neguebe possuirão os montes de Esaú, e os da planície, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Oremos. Senhor Jesus, aqui estamos, Pai, diante da Tua palavra. Meu Pai, esconda o Teu servo atrás da Tua cruz, para que somente a Tua mensagem seja anunciada nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, estamos diante de um dos textos, talvez, menos conhecidos da palavra de Deus. Muitos líderes, preletores e pastores, por vezes até fogem de tratar deste livro, tamanho a sua pequenez, e talvez para muitos entendam como quase que insignificante, uma vez que muito da sua mensagem já está registrada no livro de Jeremias, parte dela também nos registros de Gênesis. Mas então nós precisamos entender o porquê desse livro, qual é a finalidade dele e qual é a mensagem preciosa que ele traz para nós, que ele registra para nós. Mas antes disso precisamos entender quem era Obadias. E eu já te alerto que pouco se sabe acerca deste homem. Obadias era um nome muito comum da época. Você sabe que havia um costume no meio dos judeus de colocar nome em seus filhos que tivesse um significado, na grande maioria das vezes, voltado para o seu próprio Deus, para o seu próprio Senhor. E por isso que Obadias significa servo de Yahvé, adorador de Yahvé. Ou seja, este nome, Obadias, era um nome muito comum e muito conhecido naquela época. É como nos nossos dias, temos muitos Joãos, muitas Marias, muitos Pedros, agora alguns Enzos surgindo por aí, porque são nomes comuns para o nosso tempo. Obadias também era um desses nomes comuns da sua época. E também precisamos localizá-lo num tempo histórico chamado tempo exílico. O tempo onde estava prestes da Babilônia, a mando de Nabucodonosor, invadir
as terras de Judá e tomar este povo por sua propriedade, fazendo deles escravos nas terras dos babilônicos. Este era o contexto, este era o ambiente em que estava se vivendo. E a profecia dita por Deus através de Obadias, ela tem um fundo histórico anterior que a precede. E você precisa entender bem, para você compreender por que tudo isso que eu acabei de falar está diretamente relacionado com família e a importância que ela tem no nosso presente e no nosso futuro. A história de Obadias, ela não se inicia no livro de Obadias, mas ela se inicia, na verdade, no livro de Gênesis. E é por isso que agora eu quero convidá-lo a entender, mesmo que por um único versículo, mas depois você vai trazer à memória toda a história e vai facilitar o seu entendimento. Em Gênesis capítulo 25, está registrado a história dos patriarcas, dos homens chamados por Deus a partir de Abraão. E nós temos também registros da história e da genealogia de Isaac, continuador da promessa abrâmica ou abraâmica. Então no capítulo 25, do versículo 28, nós temos o registro do casamento de Isaac com Rebeca. E agora, de forma muito peculiar, você vai entender o que ocasionou a profecia de Obadias no livro que acabamos de ler. Versículo 27, no versículo 28 diz o seguinte: Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Queridos, preste atenção que a ênfase do texto que acabei de ler é o principal estopim de tudo aquilo que está sendo profetizado pelo profeta Obadias. Uma família que viveu, muito embora sendo semente da promessa, continuidade da promessa de Deus a Abraão, viveram de forma equivocada o que era princípios fundamentais de uma família estruturada e de uma família equilibrada na presença de Deus. Como o texto que acabamos de ler, o texto registra que Isaac amava mais a Esaú, porque Esaú era homem de caça, Esaú era homem bruto, homem de serviços braçais. Então este homem saía pelo campo, caçava a sua comida e tinha uma habilidade culinária que agradava bastante o seu pai. E por isso que o texto diz que Isaac amava mais a Esaú. Esaú tinha habilidades que atraíam mais a atenção do seu pai. Mas o texto também diz que Rebeca, por sua vez, amava mais a Jacó. Talvez até mesmo pela sua presença maior dentro de casa e talvez pelo auxílio que esse lhe dava nos seus afazeres. E por isso Rebeca depositava diante dele um sentimento de proximidade maior do que ela depositava para Esaú. Entenda aqui um conflito extremamente terrível. Como pode um pai amar mais um filho em detrimento de outro? Como pode uma mãe amar mais um filho em detrimento de outro? Talvez a pessoa mais inexperiente no âmbito familiar poderia ver com clareza que isso é um grande equívoco. Porque quando eu deposito diante de um único filho todo o meu amor, desprezando os demais, é natural que eu crio dentro do meu lar um desequilíbrio. E posso suscitar dentro dos meus filhos um sentimento de inveja, um sentimento de desunião. Porque quando um filho enxerga que o seu pai ama mais o seu irmão, é natural que ele se sinta desprezado, diminuído, inferiorizado e por muitas vezes sinta inveja do seu irmão e por isso começa a nutrir dentro de si um sentimento muito ruim e catastrófico dentro de uma família. Se você conhece o texto e a história de Isaac e de Jacó, você pode perceber que essa história já não começa muito bem.
Porque o texto vai dizer que esses meninos que eram gêmeos, vale lembrar, eles já lutavam dentro do ventre de sua mãe. A tal ponto que há muitos estudiosos que não sabem dizer perfeitamente quem era o primogênito, uma vez que eles se remexiam tanto dentro do ventre, que é bem provável que, muito embora Esaú tenha saído primeiro, há quem acredite que, na verdade, foi Jacó quem estava às portas para sair, quando eles, nessa batalha, ainda dentro do ventre de sua mãe, saiu e ganhou a primogenitura no lugar de seu irmão. E os conflitos continuavam, frutos de uma educação equivocada de seu pai e de sua mãe, que nutriam dentro deles sentimentos ruins, que eles já estavam desde o ventre acumulando, e só foram fortalecidos por essa educação equivocada de Isaac e de Rebeca. Queridos, isso foi tão catastrófico na vida dos dois, que chegou a um ponto de Esaú ignorar a sua primogenitura e vendê-la por um prato de lentilhas oferecido por Jacó. E dali começa uma grande confusão e um desencontro familiar, aonde Rebeca trama com Jacó para enganar a Isaac, para que este fosse abençoado no lugar de Esaú. Quando Esaú descobre toda esta façanha feita pelo seu irmão, decide em seu coração buscá-lo e matá-lo pela sua traição. Mas Esaú também não tinha em nada inocência, uma vez que ignorou de forma muito difícil a sua primogenitura, dando-a ao seu irmão, vendendo-a por um prato de lentilhas. Você consegue imaginar uma família dessa dando certo? Você consegue imaginar filhos que não se dão bem, pais que têm preferências por filhos? Você consegue imaginar um lar desse dando certo? Um lar desse tendo um ambiente saudável para se estar e para se viver e para se conviver? É claro que não. E é claro que deste ambiente só poderia surgir e frutificar contendas, dissensões, divisões, partidarismo e muitos sentimentos reprováveis aos olhos de Deus. Queridos, a inveja e os sentimentos ruins eram tão fortes que esses irmãos nutriram uma inimizade fortíssima. Para o espanto de muitos, que imaginam que na Bíblia não tem esse tipo de história. Mas a Bíblia, ela é tão fiel aos fatos que ela faz questão de frisar, mesmo quando aqueles que são fruto de uma semente profética proferem atos contrários à vontade de Deus. Então, como o próprio Deus anunciou a Rebeca e também a Isaac, que no seu ventre haveria de nascer 2 povos, e o mais novo governaria sobre o mais velho. Então você já está entendendo que os 2 povos que surgiram do ventre de Rebeca foi o povo de Judá, oriundos da genealogia de Jacó, e também o povo de Edom, os edomitas, frutos da genealogia de Esaú. Esses povos cresceram e foram se multiplicando, não somente em números, mas também em sentimentos de rivalidade, a tal ponto que um povo não se dava com o outro. Um povo já não conseguia conviver em plena harmonia com o outro. Agora perceba algo entristecedor. Frutos de uma inimizade entre 2 irmãos. Talvez você olhe para tudo isso e veja como algo natural. Alessandro, é normal irmãos brigarem, é normal alguns pais terem alguns sentimentos maiores ou menores por alguns filhos, queridos. Isso pode ocasionar a destruição de toda uma geração, quando a maldição da falta de união não é quebrada no seio, na madre da família. E começa a se nutrir sentimentos ruins.
E a família fica distanciada da vontade de Deus, porque Deus não pode habitar num lugar tão contencioso e de tantas brigas, gritarias e dissensões. A Bíblia nos traz que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Querido, se eu não consigo ter paz, não consigo ter união, não consigo ter boa convivência com os meus irmãos, que têm comigo um laço sanguíneo, como que eu poderei ter paz e comunhão com pessoas que não têm nenhuma proximidade familiar comigo? Será que eu vou conseguir viver em paz e usufruir daquilo que Deus tem para mim? Uma vez que eu não consigo viver em comunidade, que eu não consigo viver nem mesmo em harmonia dentro do meu lar, como que eu poderei viver em harmonia dentro de uma igreja, dentro de um grupo de pessoas que não têm laços sanguíneos comigo? Nós precisamos restaurar em nossos lares a união, a proximidade e o amor fraterno entre pais, filhos, irmãos e irmãos. Talvez, através das nossas próprias atitudes, nós temos causado divisões em nossas casas. Talvez, através das nossas próprias decisões, nós temos se distanciado dos nossos irmãos, dos nossos pais. E por isso, por muitas vezes, há muito mais inimizade entre irmãos do que amizade. Há muito mais irmãos que dizem: olha, eu não suporto a minha irmã, eu não suporto o meu irmão, eu não suporto conviver com ele, do que irmãos que digam: olha, o meu melhor amigo é meu irmão, a minha melhor amiga é minha irmã. Como que isso tem se tornado escasso? Como que isso tem se tornado algo quase que impossível, uma vez que dentro dos lares é nutrido muito mais a desunião do que a união? Queridos, dois povos surgem desta contenda: os edomitas e os judeus. O povo de Jacó e o povo de Esaú. A tal ponto que eles começam a se alegrar com a destruição e a calamidade do outro. O texto relata, num período exílico, que o povo da Babilônia estava por invadir e saquear o povo de Judá. Estava tramando e estava já praticando esse período de guerra e de conflito contra este povo, investindo contra ele, lutando contra ele e já quase que prevalecendo contra ele. Agora pensa comigo, se o povo da Babilônia estava invadindo Judá e estava por saquear este povo, o que deveria fazer o povo de Edom, que era irmão do povo de Jacó? É claro que eles deveriam unir forças, é claro que eles deveriam estar juntos, é claro que eles deveriam batalhar juntos e expelir aquele perigo que era da invasão babilônica e juntos se fortalecerem para lutar contra o inimigo que queria afligir aquele povo. Mas então chegamos ao texto de Obadias e nas suas palavras proféticas, quando na verdade o contrário acontece. Quando o povo da Babilônia começa a investir contra Judá, quando o povo da Babilônia começa a investir contra o povo de Jacó, o texto vai dizer que o povo de Edom não somente não ajudou a Jacó e o seu povo, mas investiu favoravelmente com a Babilônia para a destruição do povo de Judá, para tornar os seus próprios irmãos escravos nas mãos de povo inimigo. Só que, queridos, deixa eu dizer algo para você. Da semente de Jacó surge a semente continuada de Abraão. E era o povo escolhido de Deus. Era o povo que carregava a promessa de Deus. E quando Edom se coloca frente ao povo babilônico para investir contra Jacó, então Deus, através de Obadias, profere a eles a seguinte profecia, através de uma visão a Obadias: assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: tem ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra, eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado.
Queridos, algo que causa repulsa em Deus, algo que causa em Deus um sentimento de muita tristeza, é quando irmãos se levantam contra irmãos, contra pais se levantam contra o filho, contra filhos se levantam contra pais. Essa desunião, ela não provém de Deus, mas ela é algo demoníaco e diabólico para destruir a primeira instituição criada por Deus, que é a família. E essa investida tem se tornado cada vez mais natural, a tal ponto que hoje é feito até piadas de filhos que mataram seus pais em troca de dinheiro, em troca de herança. Pais que mataram seus filhos em virtude de um amor doentio por uma pessoa. A desunião tem tomado conta dos lares e das famílias, e elas não conseguem mais enxergar no seio da sua família a presença de Deus, uma vez que Ele não se faz presente no lar como esse. O povo de Edom começou a investir contra o povo judeu. Então Deus profere a eles, contra eles, essa profecia e vai dizer: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? O povo de Edom estava tão cheio de si, o povo de Edom estava tão vaidoso, o povo de Edom estava tão cego pela sua raiva e pela sua inveja contra os judeus, que eles começaram a bater no peito e vão dizer: olha, nós habitamos nos mais altos montes, quem poderá nos vencer? Quem poderá nos derribar daqui? Então Deus responde a esta frase retórica do povo edomita dizendo, versículo 4: se te remontares como águia, puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá eu te derribarei, diz o Senhor. Queridos, a palavra de Deus vai dizer que a soberba e a altivez, elas precedem a queda. Quanto mais você acha que você não precisa da sua família, quanto mais você acha que você não precisa dos seus irmãos, quanto mais você acha que não precisa dos seus pais, mais Deus se coloca contra você. Nós fomos criados por Deus para vivermos em união, e a união familiar é um dos principais métodos evangelísticos que nós podemos ter para anunciar a salvação a outras famílias. Lembra que quando Deus chama Abraão, Ele vai fazer uma promessa para ele, vai dizer: olha Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de Deus, a promessa abrâmica, não era para apenas um homem, mas era para um povo, era para as famílias da terra. E a sua família, ela pode ou não usufruir da promessa abraâmica, a depender de como vocês se posicionam em relação àquilo que Deus quer fazer na sua vida, na sua família, na sua casa. Talvez você vive num ambiente de terríveis brigas, constantes e diárias. Queridos, Deus quer nesta noite apresentar para você um lar harmonioso. Eu não quero dizer que uma família perfeita é aquela que não tem discussões, que não tem brigas por vezes, e algumas até por vezes, algumas dissensões, mas queridos, tudo isso deve ser tratado com maturidade, porque vocês estão vendo que através da briga de dois filhos, dois povos, até os dias de hoje, se degladiam, por estarem vivendo em desunião, fruto de um lar desmontado pelas duras ciladas de Satanás. Edom estava com o coração petrificado contra os seus irmãos, e se alegrava com a tristeza dos seus irmãos, e se alegrava com as derrotas dos seus irmãos. Queridos, você consegue se alegrar quando seus irmãos estão prosperando? Você consegue ficar feliz quando seus irmãos estão dando certo? Ou será que você se alegra muito mais quando eles quebram a cara? Quando eles caem do cavalo? Quando eles perdem o emprego? Quando eles perdem aquilo que tem dado para eles prosperidade? Será que você está muito mais contente quando seus irmãos estão padecendo necessidade do que quando eles estão prosperando diante de Deus? Se esse sentimento sequer passou pela sua mente, queridos, você precisa de Deus. Você precisa mudar, você precisa transformar o seu coração, porque não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Deus te chamou para ser bênção, não somente lá fora, na África, na Ásia, nos Estados Unidos, em toda a Europa, mas Deus te chamou primeiro para ser bênção na sua casa, na sua família, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus avós.
Nós precisamos amar como Deus amou. Nós precisamos perdoar como Deus perdoou. E nós precisamos lutar para que a nossa família busque a Deus de todo o coração. Queridos, esse sentimento de Edom era tão forte que Deus levanta um povo para humilhá-lo e para mostrar que ele era o Deus de Jacó, que ele era o Deus dos judeus, e o que Edom estava fazendo não era da vontade dele, e que esse povo precisava se contristar em seu coração, temer ao Senhor e saber que aquilo que eles estavam fazendo era de proveniência diabólica e demoníaca, porque divide, dilui a família, separa pais e filhos, separa irmãos, separa a família. Queridos, a principal estratégia de Satanás para os nossos dias e também era para os tempos de Cristo é destruir as famílias, porque uma família desconstruída tem muito mais probabilidades de se construir cada vez mais desunião, desassossego e principalmente a fazer mutações na naturalidade daquilo que Deus criou, a tal ponto que você tem percebido que a grande maioria das vezes que você pega um bandido, um criminoso, um assassino, antes de ser uma vítima de uma sociedade que o reprime e que o coloca para baixo, ele é fruto de uma família desunida e de uma família que não soube amá-lo como deveria amar. E com isso eu não quero colocar a culpa nos pais daquilo que os filhos têm feito, mas o que eu quero dizer é que nós estamos fortalecendo uma vida longe da presença de Deus, quando nós estamos na igreja vivendo plena comunhão e chegamos em casa e vivemos um terrível lar, contencioso e sem amor, e sem carinho e sem afeto. Queridos, Deus tem te chamado para promover dentro da sua lar uma paz que o mundo não pode experimentar. Deus te chamou para promover dentro do seu lar uma alegria que o mundo não pode viver. E você ter a plena felicidade de estar tranquilo, de estar protegido, quando você está dentro do seu lar. Edom não entendeu isso. Edom fez exatamente o contrário. E por isso Deus os derribou dos seus altos lugares. Por isso que Deus foi necessário que os humilhasse, para que eles pudessem ver que isto não provém de Deus. Mas o que me chama a atenção, no texto que acabamos de ler, é que ele diz o seguinte: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu mal feito se tornará contra a sua cabeça. Queridos, Deus não está com os olhos fechados para que não possa ver, nem com os ouvidos agravados para que não possa ouvir. Ele tem visto que o que falta para a sua família, que é plena união e comunhão, não é um milagre, mas é uma mudança radical de comportamento sua. Talvez o que falta para a sua família experimentar a paz que Deus tem para oferecer é uma mudança em você. É você que será a mudança necessária para a transformação do seu lar. É você que será a mudança necessária para a transformação da sua família. E por isso você precisa entregar-se nas mãos do Senhor, que pode trazer para você gozo, paz e alegria, que o mundo não pode te dar. Mas o texto finaliza dizendo: salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. O texto de Obadias nos alerta da necessidade que temos de se unir contra os nossos adversários e não se dissipar e não de desconfigurar a família projeto de Deus para a sua vida e para a minha vida. Queridos, Deus tem bênçãos preciosas para aqueles que fortalecem os seus lares, mas a maldição há de recair sobre aqueles que promovem a desunião, aqueles que promovem o desencontro, aqueles que promovem as intrigas e as dificuldades. Deus quer que você seja um ponto de luz para que a sua família seja alcançada pela presença e pela palavra dele. Seja um missionário dentro do seu lar, seja um promotor da paz, e que quando você chegar, a sua família possa saber que há Deus na sua vida e que esse mesmo Deus pode transformar a cada um deles.
Você crê nisso? Você crê nesta palavra? Você quer ser esta pessoa diante de Deus? Então eu quero te convidar a orar. Eu quero te convidar, onde você estiver, a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e a orar comigo. Senhor Jesus, nós aqui estamos, Pai, para te agradecer por mais um dia. Te agradecer, meu Pai, por este momento onde nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. E pedimos que o Senhor nos proteja, Pai, nos ensine a ser pessoas, meu Pai, que promovam a paz e não a guerra. Que promovam a união e não a desunião. Que promovam a paz e não a dissensão. Pai, nós queremos ser promotores de paz dentro do nosso lar. Nós queremos levar a Tua paz para dentro da nossa família. E que os nossos filhos, que os nossos pais, que os nossos irmãos possam experimentar dessa paz e possam se entregar a Jesus por causa do nosso testemunho, por causa da nossa fé e por causa da nossa crença. Pai, que essa mensagem possa tocar o coração daqueles que nos ouvem e que eles possam, meu Pai, promover dentro das suas famílias a paz que o Senhor tem preparado para cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus possa promover dentro do seu lar paz. Que Ele possa te dar uma semana abençoada e te instruir para levar a paz para dentro do seu lar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.